Em 23 de junho de 2021, o empresário Fábio Escobar foi brutalmente assassinado em Anápolis, cidade de Goiás. O crime, que parecia mais um caso de violência urbana, revelou uma trama complexa envolvendo políticos, policiais militares e uma série de mortes que chocaram o Estado. Hoje vamos contar a história completa desse caso, desde o assassinato de Escobar até os desdobramentos mais recentes, que mostram como a corrupção e a impunidade podem destruir vidas e abalar a confiança na justiça. Se você chegou até aqui, lembre-se de dar um like nesse vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal. Sejam muito bem-vindos. Fábio Escobar não era um empresário qualquer. Ele era conhecido por denunciar desvios de recursos em campanhas eleitorais, especialmente aquelas ligadas a Carlos César de Toledo, o Cacai, ex-presidente do Democratas em Anápolis. No dia 23 de junho de 2021, Escobar foi atraído para uma emboscada. Ele havia marcado um encontro com um suposto comprador de uma lavanderia, mas o celular usado para o contato era, na verdade, de Bruna Vitória Rabelo Tavares, uma jovem que também se tornaria vítima dessa trama. Bruna, grávida de 7 meses, foi assassinada poucas semanas depois, em agosto de 2021. Após a morte de Bruna, 3 de seus amigos, o Gabriel Santos Vital, Gustavo Lage Santana e Micael Garcia de Faria, foram mortos por policiais militares em um suposto confronto. Mas as investigações revelaram que eram, na verdade, uma tentativa de eliminar testemunhas e destruir evidências ligadas ao assassinato de Escobar. O Ministério Público acusou os 3 policiais. Segundo investigações, eles estavam monitorando os 3 rapazes há dias e recebiam ajuda de mais um policial que fazia parte da inteligência da PM. A fonte revelou o paradeiro do carro das vítimas. Um dos rapazes chegou a ser baleado 5 vezes. Um dos tiros foi dado pelas costas. Os policiais militares informaram por meio de relatório da ocorrência que os rapazes haviam cometido um delito naquele dia e que, ao notarem a presença da polícia, efetuaram disparos de armas de fogo. Os policiais, então, teriam reagido à injusta agressão. Cara, essa história é uma história muito doida, né? Você vê, os caras que poderiam que eram testemunhas, né? Na verdade, era mais ali o amigo, eram todos eles eram amigos, né, da Bruna, né? E eles poderiam ser de alguma forma ligados, né, ter ligação ali com um crime que aconteceu contra um empresário, você vê. E aí os caras entraram, né, de gaiato aí nessa história, né? Em setembro de 2023, a Polícia Civil deflagrou a Operação Tesseract, que resultou na prisão de 10 policiais militares suspeitos de envolvimento no assassinato de Escobar e nas mortes de Bruna e seus amigos. Entre os presos estava Glauco Olívio de Oliveira, Tiago Marcelino Machado e Eric Pereira da Silva, acusados de executar o crime. Carlos César de Toledo Cacai, considerado o mandante do assassinato, foi preso em junho de 2023, após meses foragido. Ele é acusado de ter ordenado o crime para silenciar Escobar, que ameaçava expor os desvios de recursos em sua campanha eleitoral. Lembra? O Escobar foi morto porque estava denunciando desvio de dinheiro, de verba eleitoral, né? Estava sendo desviada por esse candidato lá, o Cacai. Mas a história só fica pior, amigos. O caso não parou por aí.
Em outubro de 2024, olha só essa, Lucas Costa Lopes Moreira, testemunha do caso e dono de um celular, usado no assassinato de Escobar, foi morto em um suposto confronto com policiais militares. A sua morte só foi relacionada ao caso após a justiça notificá-lo para uma audiência. Tipo, só ficaram sabendo do cara porque chamaram ele para uma audiência. Acontece que Lucas também poderia estar inocente nesse caso. O celular que foi usado para atrair o empresário era dele, né? Mas ele já havia repassado esse celular para um terceiro, nesse caso para um traficante, que era o companheiro de Bruna. A morte do pedreiro Lucas Costa Lopes foi confirmada pela mãe dele para uma analista do Poder Judiciário de Anápolis. A analista tinha mandado uma mensagem para intimar Lucas para depor. Foi quando a mãe dele respondeu, dizendo que Lucas havia morrido há 35 dias. Lucas tinha 31 anos e foi morto numa ação policial no dia 28 de agosto, na zona rural de Niquelândia, próximo à BR-414. Na época, o batalhão rural não divulgou a identidade dele. Informou que ele era um dos suspeitos de sequestrar uma família na região, que houve troca de tiros numa mata e que o outro suspeito do crime havia conseguido escapar. Lucas seria ouvido pela justiça no dia 8 de novembro deste ano, a pedido da defesa dos policiais militares, que respondem pela morte de Fábio Escobar. Ele era o antigo dono do celular usado para atrair o empresário Fábio Escobar para uma emboscada em junho de 2021. Celular que depois foi dado por Lucas para o traficante Carlos Eduardo Rodrigues da Silva para comprar drogas. Lucas chegou a ser preso na época, confirmou que o celular foi repassado ao suposto traficante, mas negou que participou da morte de Fábio Escobar e disse que não sabia quem eram os executores e nem a motivação. O celular foi apreendido por um policial militar chamado Glauco Oliveira de Oliveira durante uma abordagem em um motel, segundo a justiça. E quem estava no motel? Isso mesmo, Bruna e o seu companheiro. O policial foi reconhecido pelo traficante que é companheiro da Bruna. Olha como pode ficar pior. Em novembro de 2024, 5 policiais militares acusados das mortes de Gabriel, Gustavo e Micael, aqueles 3 amigos, foram inocentados pela justiça e aceitou a tese de legítima defesa. O Ministério Público recorreu da decisão, mas a absolvição gerou revolta e questionamento sobre a impunidade no caso. Ou seja, a polícia aceitou o relatório que os 3 policiais emitiram. Além deles 3, haviam mais 2 policiais envolvidos. Eles eram da inteligência da polícia que passavam as informações sobre o paradeiro dos rapazes. Isso é uma história muito chocante, né, cara? Sombria isso aqui. O caso Fábio Escobar não se limita a um crime isolado, simplesmente. Ele expõe uma rede de corrupção que envolve figuras poderosas, como Jorge Caiado, primo do governador Ronaldo Caiado, lá de Goiás. Ele foi acusado de apoiar o Cacai no planejamento do assassinato do empresário. Ele teria participado de reuniões com policiais militares para organizar o crime, o que mostra como o poder político e a violência se entrelaçam nessa história. O caso Fábio Escobar é um retrato sombrio da corrupção e da violência em Goiás. O caso continua a gerar repercussão e questionamento sobre a justiça e a segurança pública. A luta por justiça para Fábio Escobar e as outras vítimas permanece um desafio, enquanto o caso segue sob investigação e acompanhamento agora do Conselho Nacional de Justiça e do Ministério Público. Até o Conselho Nacional de Justiça entrou nessa agora. Essa história nos lembra da importância de lutar por transparência, justiça, responsabilidade. Enquanto houver impunidade, casos como o de Fábio Escobar continuarão a acontecer. E essa é uma realidade que não podemos aceitar. E eu quero que você não esqueça também,
se chegou até aqui no final desse vídeo, de se inscrever nesse canal, compartilhar esse vídeo e comentar. Eu queria saber a sua opinião sobre esse caso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.